Bom, boa noite a todos e todas, então. Sejam bem-vindos à nossa reunião aqui para tirar dúvidas sobre o trabalho de conclusão, né, do curso de vocês. Primeiro, quero parabenizar vocês, né, porque a gente já está aí indo para a 11ª disciplina, já estamos aí bastante adiantados, né, não, a 12ª daqui a uns dias, né, comigo. Estamos bastante adiantados, a gente tem 14 disciplinas no curso, né, fora o TCC. Então, está se encaminhando para o fim, né? Além das nossas disciplinas, né, que são essas que vocês estão cursando, a gente ainda tem uma atividade que é de seminários e visitas técnicas, né, que vocês já viram lá a discussão no grupo, e a professora Vanessa está organizando, junto comigo, né, essas visitas. Aí ela já nos avisou que conseguiu 2, né, uma aqui em Brasília e outra em São Paulo. Então, em breve, a gente já vai poder enviar essa solicitação da visita para fora de Brasília e também, né, dos colegas que são de fora de Brasília para vir para cá, para que o Ministério da Saúde verifique se tem recursos, né, para pagar diárias e passagens para vocês, tanto se deslocarem para São Paulo, como também os que precisarem vir para Brasília. Então, a gente só depende dessa resposta do Ministério. E depois a gente avisa vocês para que vocês entrem com o processo SEI, né? Se der tudo certo, enfim, se confirmarem que tem orçamento, aí a gente passa essa informação para vocês que vocês possam fazer uma solicitação individual no SEI. Então, essa solicitação tem que ser feita aí com alguns dias de antecedência, no mínimo 20 dias, no qual vocês vão pedir afastamento da função, né? E daí vão colocar as informações para que possam depois ser liberadas as diárias e as passagens, tá bem, gente? Tem algumas pessoas que têm problema para vir para Brasília, para se deslocar para outra cidade, porque tem, enfim, problema de saúde, não quer se expor, né, em aeroportos enfim, não pode aglomerar. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? Vocês podem substituir, se tiver algum caso mais, né, somente uma pessoa entrou em contato, mas se tiver mais algum caso, como que a gente pode fazer? A gente vai ter que substituir vocês daí no caso, né, teriam que substituir essa visita que a gente agenda por outra na região, na cidade em que vocês estão, né? Então, por exemplo, quem está no Rio, se conseguir fazer uma visita lá na Fiocruz, né? Eles não estão liberando para grupos, mas pode ser que de repente liberem para pessoas, né, individualmente, então podem fazer essa visita, não tem problema nenhum. E aí, para documentar, né, para a gente poder registrar isso, porque a gente vai ter que registrar uma menção também para vocês nessa atividade de seminários, vocês podem mandar um relatório para nós, tá, e fotos, enfim, da visita, aí já tá valendo. Então, se tiver mais alguém com uma situação parecida, que não possa se deslocar até Brasília, seja por questões de saúde, como também, de repente, por questões de trabalho, né? O superior de vocês pode não querer liberar, e vocês têm essa opção. Então, façam uma visita em alguma organização de saúde para observar aspectos logísticos aí na cidade de vocês e a gente substitui. Aí podem falar comigo, tá bom? No privado, e a gente verifica todos esses detalhes. Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação a isso? Podem falar, fiquem à vontade. Tem alguma dúvida com relação a isso? Querem perguntar? Tranquilo? Tranquilo. Tá meio difícil. Tranquilo. Quando a gente Eu tenho uma pergunta, professora. Pode falar. Uhum. Pode falar, Patrícia. Patrícia, tá ouvindo? Tô, agora que eu tô ouvindo. Pode falar. Eu consegui fazer um contato com o centro de distribuição aqui da SMS do Rio de Janeiro. Uhum. Eu tenho um e-mail, eu imagino que seria interessante, não sei se eu perguntaria para a professora se eu posso já mandar esse e-mail, ou junto com o e-mail eu teria alguma cartinha, alguma coisa do curso explicando do que se trata. Você disse para você só para o grupo todo, que a gente poderia entrar em contato? Não, eu só fiz contato por assim, mim, porque imaginei que não seria do interesse do pessoal, né, por conta
Como a professora Vanessa já tinha falado já de São Paulo e Brasília, não me ocorreu de perguntar sobre a possibilidade para toda a turma. Uhum. Não tem Eu acabei problema. pensando Tranquilo, no então, meu caso. não tem problema não. Mas aí, assim, Específico. essa questão de carta depende do que a empresa vai exigir de você. Se a empresa aceitar que você visite sem nenhuma carta, nenhuma apresentação, ok. Mas se você precisar, eu faço rapidinho. É só Tá me bom. solicitar. E vai mesmo da exigência da empresa, tá Tudo bom? bem. Ok, obrigada. Nada, imagina. Bom, vou compartilhar aqui então a tela só para mostrar para vocês rapidinho aqui o calendário, e daí eu já vou falar para vocês que vocês vão ter um recesso daqui uns dias, né? E daí a gente já começa a falar sobre o TCC, tá bom, gente? Vocês estão vendo minha tela? Conseguem ver? Sim. Sim. Tá, Sim. legal. Bom, então, vocês estão aqui, né, na disciplina 11 com o professor Rossano, e aí vocês vão ter mais 4 aulas com ele, né, do dia 12 do 8, que é quinta agora, essa semana, basicamente, né, quinta, sexta e sábado, e também na próxima quinta, e daí já encerra com ele, e na sexta eu assumo a turma de vocês para a gente começar aquela disciplina de inteligência em compras públicas, né? Então, dia 20 do 8, que é na sexta-feira de manhã, aí a gente faz a aula, né, síncrona, e depois à tarde eu deixo uma atividade, enfim, e aí segue. E aí, depois que terminar minha disciplina, que vai ser lá no dia 2 do 9, que vai ser também uma quinta-feira, vocês vão ter um recesso, que é uma espécie de microférias, né? Do dia 3 do 9 a 22 do 9, tá, gente? Então, vai pegar aí no meio o feriado do dia da proclamação da independência, né? Então, a gente só vai voltar com aulas aí com a disciplina D13, que é com o professor José Márcio, no dia 23 do 9, tá joia? E aí, depois, vocês vão ter também alguns dias sem aula, depois vem com o professor Franklin, que é a última, né? E, por fim, aí, as atividades, né, que envolvem as visitas técnicas e também o seminário, né, com a professora Vanessa novamente. Na verdade, não vai ser aula com ela, tá, gente? A gente vai trazer vários convidados para ministrar seminários, workshops para vocês. A professora Vanessa, ela está simplesmente coordenando juntamente comigo, mas não é aula, tá? Fique claro para vocês. É como se fosse um evento, e aí a gente pode fazer tudo na mesma semana, ou a gente pode fazer espaçado, né? De repente, uma ou duas uma semana, e na outra semana também, porque vai depender da agenda dos palestrantes, né, que a gente vai estar convidando e eles vão vir palestrar sem custo, né, sem ônus, então a gente precisa aguardar aí a questão da disponibilidade deles, né, e aí eu aproveito para solicitar para vocês que se vocês tiverem alguma sugestão, né, digamos, tem alguma organização que vocês querem que faça uma palestra, né, que faça uma conversa com vocês, vocês podem sugerir lá no grupo do WhatsApp, e aí a gente entra em contato. Vai ser mais fácil, porque a pessoa não precisa vir para Brasília, né? Teoricamente, vai ser uma palestra online, né? Porque a gente não vai ter liberação, enfim, por causa da pandemia ainda. Então, a gente vai fazer tudo online. Vamos dar preferência para fazer no período da noite, né? Pode ser que, de repente, eventualmente aconteça alguma coisa de manhã, a gente pode... Aí eu queria ver também a preferência de vocês, né? Se vocês preferirem que a gente faça na sexta-feira à noite, sábado, que são os dias e horários de aula, a gente procura fazer. Só, eventualmente, pode ser que algum palestrante não tenha disponibilidade, né? Então, aí a gente vai depender dessa disponibilidade dos palestrantes, tá bem? Com relação ao TCC, então, a partir do dia 1 do 12, a gente já pode começar, teoricamente, a fazer essas defesas, né? Pode ser que alguns de vocês já estejam mais adiantados até lá e já queiram terminar logo, mas a gente tem o prazo até 15 de março para a gente fazer essas defesas. Esse prazo aqui foi prorrogado, né? Aqui está 15 do 12, não foi alterado aqui, mas a gente pode fazer isso até 15 de março. Então, 15 de março é a data final, né, para que vocês possam defender o trabalho de conclusão de curso. Então, como que vai funcionar, né? Vocês têm alguma dúvida com relação ao calendário? Podem me interromper, gente. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Sobre o calendário, sobre o recesso. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Professora Patrícia, Uhum. em dezembro a gente não vai ter aula, né? Não. Tá. Uhum.
Em novembro já encerram as atividades com os seminários e as visitas técnicas, né? Entendi. A gente tem que formalizar isso como se fosse uma disciplina de seminários, só para registro no sistema mesmo, né? Porque, inclusive, a gente vai ter que dar uma menção para vocês, que vai ser feita de acordo com a participação de vocês, né? Presença, na verdade, né? Tá, Mas a gente não é aula, assim, essa aula tradicional, que vocês vão ter que ficar fazendo trabalho, é mais acompanhar e participar das atividades, né? Tá. E nesse período de dezembro, os professores que vão nos orientar nos artigos, eles permanecem à disposição? Como é? Eu sei que você vai explicar isso depois, mas enfim. Não, E, é bom saber. Ó, assim, a e, gente... e outra dúvida, em outubro tem 2 semanas também, né? Sem Desse aula, né? mês. Sem Sim, aula, é isso. Tá bom. isso. Sem aula também. Vocês vão ter um recessozinho aí para dar uma descansada, né? Da loucura que foi esse ano. Então, vocês vão ter, né, esses períodos, isso está lá no calendário, quando vocês entram lá no grupo do WhatsApp, nos dados do grupo, tem como vocês acessarem o calendário, então as datas estão lá certinhas, a única coisa que está errada, e eu vou atualizar, eu só vi agora, desculpem, é realmente o prazo máximo para a defesa, tá? Que estava lá como 15/12, mas na verdade teve um esclarecimento do Ministério da Saúde que pode ser até 15 de março. Então, em novembro encerram-se as atividades, assim, os compromissos de vocês de participar de evento, visita técnica e aulas, né? Na verdade, as aulas em outubro já se encerram. E aí, em novembro, vocês têm só mesmo essa atividade que não necessariamente vão ser todos os dias de aula como uma disciplina normal, vai depender aí da disponibilidade dos palestrantes, né? Mas a gente vai procurar privilegiar os horários de aula, porque vocês já estão habituados, né? Com a quinta-feira à noite, a sexta de manhã e o sábado de manhã, né? Mas eu acho que durante a semana vai ser mais fácil conseguir pessoas para palestrar. Então, só a gente tenta privilegiar esses horários, mas aí, dependendo da agenda da pessoa, de repente, uma palestra muito interessante que vocês querem muito, mas a pessoa não pode na quinta e nem na sexta. A gente não pode perder, de repente, a oportunidade, né? Mas aí eu mando a programação com antecedência para que vocês possam entrar em contato lá com o pessoal do Ministério da Saúde para ver como é que vão fazer, né? Se vão pegar a dispensa do trabalho ou se vamos fazer à noite, né? Então a gente vai conversando, nós vamos construindo juntos, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou impor nada para vocês. A gente vai construindo essa programação do evento juntos. Inclusive, eu gostaria muito que vocês dessem sugestões. Ah, professora, eu quero ver mais o tema X, que a gente viu na especialização, mas não pode ser aprofundado, então eu gostaria de trazer alguém, daí vai ser externo, não vão ser os professores das disciplinas, vão ser pessoas externas. Eu queria que viesse o tema tal, então a gente vai atrás de uma pessoa que fale sobre o tema tal para colocar para vocês, para complementar todo esse conteúdo que vocês já viram nas disciplinas, tá joia? Então, conto com vocês para sugestões, tá joia, gente? Então, vocês podem fazer essas sugestões lá no grupo. Com relação às visitas, né, então, a gente tem essas duas, mas podemos, de repente, conseguir outras, e vai depender também da liberação de recurso do Ministério da Saúde para a gente, efetivamente, poder viabilizar, né, isso. E aí, com relação ao trabalho de conclusão de curso, né, daí falando dos orientadores, como a Cassiana perguntou, o semestre da UNB, ele acaba dia 6 de novembro. Então, digamos assim, novembro e dezembro os professores vão estar de férias, mas os professores que aceitaram participar do curso de especialização estão recebendo um valor além do salário deles, eles têm que se comprometer a atender vocês no período das férias deles também, vocês entendem? Então, os professores vão estar disponíveis para orientar vocês nesse período de férias, porque é algo além do trabalho da UNB, vocês entendem? Então, não segue o calendário da UNB. Eles teriam, inclusive, se tivesse aula, né, e é o caso aí dos seminários, eles teriam que também ministrar aulas nesse período, né? Então, isso é normal, os professores estão acostumados. Com relação aos professores externos, o Renato Fenili, o professor Franklin e o professor Bruno, né, que não são professores da UNB, também vão estar disponíveis, não tem problema nenhum. E aí isso é um contato mais direto que vocês vão fazer com os professores que vão orientar vocês, né? Então, vocês vão ter, né, na verdade, assim, seria bom que vocês já começassem a definir, né, o tema de vocês, verificar com base nas disciplinas que vocês já tiveram. Agora que eu vi que a minha câmera está desligada aqui, desculpem, acho que quando eu compartilhei a tela, ela desligou. Deixa eu ativar aqui o vídeo.
Fica ruim, né? Ficar olhando para essa tela cinza. Desculpem. Só um minutinho que já inicia. Bom, mas aí então seria bom que vocês já começassem a pensar, né? Nas disciplinas que vocês já tiveram, quais são os assuntos que interessam vocês. E a professora Josivânia já passou para vocês, né, uma relação dos orientadores e quais são os temas que eles estão dispostos a orientar, né? Então, eu vou depois passar o link para vocês de novo, vou mandar isso por e-mail também lá no grupo. Então, eu vou querer que vocês, o que vocês têm que fazer agora, né, nesse mês de agosto? Eu gostaria que vocês olhassem essa relação de professores, olhassem os temas que esses professores orientam, e aí vocês começassem a entrar em contato com os professores pedindo para que eles orientem vocês, tá? Então, esse contato, né, são vocês que têm que fazer com os professores. Eu passo também os e-mails, né, a forma como vocês contactarem. Alguns vocês têm o WhatsApp, podem também, de repente, falar pelo WhatsApp, não tem problema. E aí vocês vão consultar o professor, né, explicar, olha, professor, eu estou pensando em desenvolver um trabalho sobre esse tema, X, e aí o interessante é que vocês apliquem, né, a pesquisa de vocês ali no Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde está pagando o curso e ele quer um retorno, né? Então, a ideia é que vocês possam fazer um tema que vocês depois possam aplicar no trabalho de vocês, né? Tanto no trabalho que vocês estão agora, como também, de repente, pensando no futuro, né? De repente, uma oportunidade em outra área dentro do Ministério da Saúde. Então, ele vai ser um trabalho teórico e prático, ele vai ter todo aquele rigor metodológico, rigor teórico que a professora Josivânia explicou bem para vocês, mas ele também vai ter ali uma pegada um pouco mais prática, no sentido de que vocês vão recomendar alterações e melhorias, né, no Ministério da Saúde, com base nos conteúdos que vocês vão abordar ali no trabalho de vocês. E qual que vai ser o formato, né? O formato vai ser um artigo científico, ele não vai ser uma monografia lá de 70, 100 páginas, né? Vai ser um artigo científico de aproximadamente 20 páginas. Porque esse formato é o formato para depois submeter para revistas, né? E revistas científicas. Além disso, o Ministério da Saúde, ele tem o interesse, talvez também, em vez de submeter para a revista científica, que é um processo um pouco demorado e mais árduo, o Ministério da Saúde está verificando a possibilidade de a gente publicar um livro com os trabalhos que vocês desenvolverão no trabalho de conclusão de curso. Então, cada trabalho de vocês seria um capítulo desse livro, né? Então, existem livros que são organizados, né, que tem autores diversos. Então, a gente está verificando essa possibilidade. E uma outra coisa que o Ministério da Saúde gostaria de fazer é organizar um evento para que vocês apresentem depois esses trabalhos também, né, e que conta como publicação. Eu não sei se no sistema de progressão funcional de vocês isso pontua, mas na universidade pontua. Eu imagino que lá no Ministério da Saúde também tem algum tipo de pontuação para publicação em livro, publicação em artigo. Então, essas seriam seria o produto, né, que vocês entregariam para o Ministério da Saúde, o artigo final, que pode virar um capítulo de livro e também ser apresentado lá dentro do Ministério. E para nós aqui da UNB, né, vocês vão entregar esse artigo, os orientadores vão ajudar vocês nesse processo de escrita, de definição de tema, indicação de referências, né, auxiliar vocês a realmente planejar a pesquisa e colocar ali a mão na massa, né, para coletar dados. E daí vocês vão ter que defender esse trabalho perante uma banca de 2 professores, né? Então, é nada mais do que fazer uma apresentação de 20 minutos sobre o trabalho de vocês, sobre essas sessões aí, todas as sessões do trabalho de vocês, né? Colocando lá introdução, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, qual foi o método utilizado, quais foram os resultados que vocês obtiveram, enfim, e as principais referências usadas. É uma coisa bem simples, não precisam ficar nervosos com relação a isso, não é nada assim muito rigoroso, mas é uma exigência da UNB, né, que tenha um trabalho de conclusão de curso e que ele seja defendido para que vocês possam obter o diploma aí de especialistas, né, lato sensu em logística, gestão logística e operações
em organizações públicas de saúde. Tá já? Então, a gente vai ter as exigências internas da UNB para que vocês possam obter o diploma, e depois tem a contrapartida que o Ministério da Saúde vai pedir para vocês. Pode falar, Cassiano. Professora, essa defesa, ela vai ser online ou ela vai ser presencial? Podemos fazer online, eu acho que não, né, o curso todo foi online, eu acho que não necessariamente tem necessidade de a gente fazer presencial. Eu imagino, né, se a vacinação evoluir, que a partir do semestre que vem, que começa em janeiro, a UNB já vai conseguir fazer um sistema híbrido, né, de parte presencial e parte remota. Então, assim, se for do desejo de vocês apresentar presencialmente, a gente pode também estudar essa possibilidade, mas eu imagino que dá para a gente fazer online também, não tem problema. Né? Então, a gente pode fazer uma pesquisa aí com vocês, né, para ver o que vocês têm preferência, né? Eu imagino que quem é de fora prefira fazer online, né? Joia? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Podem perguntar, pessoal. Professora, Pode falar. é Paulo que está falando. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo jóia, boa noite aí para todo Boa mundo. noite. Professora, a respeito da visita técnica, Uhum. você colocou aí algumas questões, e eu vi que por algum motivo a gente pode não realizar essas visitas conforme programado. Isso. Na verdade, E aí, seria não realizar, seria realizar de uma forma diferente, né? Em vez de vir isso, e realizar junto com a turma, você poderia realizar no seu local, né? No local que você reside. isso. Uhum. Então, a minha preocupação quanto ao tempo. Por exemplo, a gente tá imaginando que vai realizar juntamente com a turma, Uhum. mas o tempo vai passando e aí chega no momento que por algum motivo a gente não consegue realizar. E a minha Uhum. preocupação é de que fique muito apertado para a gente procurar organizações aqui localmente, entendeu? Para realizar Uhum. essas visitas. Ter alguma dificuldade nesse sentido. Em setembro, até setembro, a gente já vai passar para vocês se vocês vão fazer essas visitas aqui em Brasília, em São Paulo. Então, em setembro, a gente já tem essa resposta. Até porque, aliás, desculpa, em setembro a gente já vai definir as visitas que vão ser feitas e a gente tem que pedir essa autorização para o Ministério da Saúde, né? Para ver quem quer vir, quantos querem vir. Eu vou pedir para vocês preencherem um formuláriozinho, né, para que eu possa passar esses dados para o Ministério da Saúde, porque, né, existem algumas pessoas que têm restrições, tanto por motivos de saúde como também por motivos de trabalho. Então, eu vou passar um formulário onde vocês vão responder, eu quero me deslocar, né, tenho disponibilidade para os 2 locais ou um só, né, vou precisar de área e passagem, né, então, assim, esse levantamento de informações a gente vai fazer durante esse mês. E aí a gente vai entrar em contato com o Ministério, passando essa demanda para eles, falando assim, olha, nós temos 2 visitas fechadas, nós vamos precisar de áreas e passagens para X pessoas para Brasília e vamos precisar de áreas e passagens para X pessoas para São Paulo, né? Então, aí o Ademir, né, vai ter que, parece que é com o Ademir que vai, o Ademir da gestão de pessoas que vai ter que autorizar, ver se tem o recurso, e aí eu imagino que em setembro mesmo a gente já tem essa resposta, né? Então, vocês teriam aí, digamos assim, não necessariamente se der alguma coisa errada, digamos que vocês não possam vir, não necessariamente vocês têm que fazer em novembro, né? Mas vocês têm que fazer isso até o final do curso. Você entende, Paulo? Então, se, digamos, não der certo de você vir para cá, para Brasília ou ir para São Paulo, e você consiga agendar uma visita em dezembro, não tem problema. Basta enviar essa comprovação para mim e a gente registra. Não tem problema, a gente não tem um prazo muito estrito para registrar. Agora, sim, tem que ser registrado até o final do curso, né? Porque aí você vai ter uma menção na disciplina, então, se você não tiver a participação, você fica sem menção, entendeu? Sim, eu entendo. É porque também Uhum. eu não consigo nem imaginar em centros de distribuições, por exemplo, aqui em Belém.
Uhum. Não conheço nenhum, e se tiver, deve ser um assim bem de pequeno porte. Aham. E Então, assim, você teria nesse restrição para vir? sentido, não teria restrição para ir, mas Uhum. eu tô colocando hipoteticamente que em caso de, por algum motivo, a gente não consiga realizar a visita, entendeu? E eu acho que tem alguns colegas também que estão em cidades que talvez nem tenha centro de distribuição. Uhum. Não, a gente vai ter que analisar caso a caso. Inclusive, se, por exemplo, o Ministério da Saúde não liberar o recurso para ninguém viajar, então a gente vai ter que abolir essa atividade, mas daí com autorização do Ministério da Saúde, né? Porque quando o projeto foi feito, nós estamos negociando essa especialização com o Ministério da Saúde desde 2017, né? Então a gente não tinha ideia que ia ter uma pandemia. Então, ficaria mais viável fazer, né, num outro contexto. Agora, se eles não liberarem o recurso, aí a gente vai ter que substituir essa atividade por outras, né, possivelmente por só seminário, né. Então, eu acho que aí o objetivo não é não prejudicar ninguém, né. Então, a gente analisa caso a caso também, tá, Paulo? Não precisa ficar Não, preocupado com isso. eu espero que tudo ocorra e eu quero participar das visitas. É Eu só estou até pensando como. Estou seria uma oportunidade pensando. para conhecer a turma, né? Ter um Sim, momento aí, porque é muito frustrante, né? Você estudar um ano inteiro com o pessoal e não poder conhecer pessoalmente, né? Infelizmente, a gente está nesse contexto, né? Mas vamos ver a melhor forma. Então, assim, se alguém tiver algum problema, né? Como em outras situações também, eu sempre falo para vocês, qualquer problema que vocês tenham, qualquer particularidade, tanto para participar das aulas, como também para participar de outras atividades que são previstas, falem comigo e a gente administra isso, tá? Não é uma coisa. acho que a professora Tô sem som, hein? Congelou. desconectou. Tá sem áudio, né? Deve ter problema de conexão. A internet dela caiu, ela vai entrar pelo celular. Acabou a luz, né? Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Olá, pessoal. Oiê. Oi. Oi. Olá, professora. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos sim, professor. Estamos sim, professor. Outro caiu aqui. Estou no escurinho. Tá, legal, estão me vendo? Tá, jóia, desculpem. Ai, caiu a luz de vez aqui. Agora eu vou ter que ficar no escurinho aqui. Gente, que situação. Bom, mas pelo menos vocês conseguem me ouvir, né? Tá jóia? Aqui agora escureceu total. Senhor, que situação. Bom,
que a gente estava falando das situações, né, que de repente podem acontecer, de vocês não poderem participar das visitas, etc. Então, isso a gente conversa, tá? Fiquem tranquilos. Eu quero saber se vocês têm dúvidas também com relação aos TCC, se vocês estão com alguma dúvida. Ainda bem que eu sou bem branquelona, que fica ali uma luz, né? Vamos lá, gente. Com relação ao TCC, eu acho que a dúvida vai começar a Vocês surgir estão quando me a vendo? gente tiver Estão os me ouvindo, professores, gente? Tá né? meio... Sim, sim. Vendo e Sim, ouvindo. estamos ouvindo sim, professora. Aham. Tá, beleza. A dúvida Patrícia. seria... Desculpa, eu não ouvi. A Patrícia falou, né? Depois... Não, foi Renata. As dúvidas vão surgir depois que a gente estiver já com os orientadores, Oi, né? pode falar, Renata. Ah, entendi. Eu vou fazer também uma reunião com os orientadores, tá, pessoal? Para instruir eles certinho, né? Como eu fiz várias reuniões com os professores, né? Para que eles seguissem o planejado, né? Só que aí vocês sabem, né? Que às vezes uma e outra... Ai, voltou a luz. Uma e outra pessoa não segue aquilo que a gente recomenda, né? E como cada um é cada um, né? Então, já viu, né? Então, assim, qualquer problema também com os orientadores, eu peço que vocês me avisem, né? Para que eu possa conversar com eles, né? Mas, assim, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês, então, aquela planilha que a professora Josivânia já tinha apresentado. Lá tem os nomes dos professores e quais são os temas que eles estão dispostos a orientar. E aí também a gente tem um número, né? Cada professor vai poder pegar um número de orientandos. Então, aí a gente vai conseguir fazer essa distribuição. Agora, por exemplo, se vários de vocês, digamos, 5 de vocês querem o mesmo professor, aí quem vai decidir, quem é mais aderente, vai ter que ser o professor, porque aí ele vai analisar a proposta de pesquisa de vocês e vai ver o que é mais aderente com o que ele está fazendo, tá? Então, assim, a gente vai tentar direcionar e aí os alunos que ficarem sem orientador, a gente vai ter que alocar em outros, né? Aí a gente vai dar a opção para vocês. Olha, pessoal, tem tais e tais com vagas, e aí vocês têm que tentar escolher esses professores. Tá joia? Eu posso até tentar verificar se eu consigo colocar professores extra, além desses que já foram previstos no curso. Se eu conseguir autorização, né, do Ministério da Saúde e da UNB, aí eu posso colocar também, tá? Mas, assim, de preferência que sejam já os professores que estão trabalhando com vocês, que já têm ali, né, já têm ali o conhecimento sobre o curso, né? Vocês já viram eles nas disciplinas, né? Às vezes pode ser que, de repente, a disciplina que o professor ministrou não é exatamente o que ele pesquisa, mas ele pesquisa assuntos relacionados, né? Então, vocês chegam com uma ideia e o orientador, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar vocês a refinar essa ideia, né? Porque nem sempre a gente tem que ter, além de ter uma pesquisa que tem uma aplicação prática no Ministério da Saúde, vai ter que ter digamos assim, uma contribuição científica, né? Porque vocês estão na universidade, então ele tem que ter uma contribuição científica. Então, o orientador, ele vai auxiliar vocês a, de repente, vocês chegam com uma ideia bruta, ele vai ajudar vocês a lapidar essa ideia para fazer com que tenha né, também a contribuição científica além da prática, né? Então, só ressaltando que tem que ser algo relacionado ao curso, tem que ser algo relacionado ao Ministério que vocês possam aplicar, né? Porque é a contrapartida que o Ministério pede por estar pagando, né? Custeando esse curso para vocês, investindo na capacitação de vocês. Então, eles querem uma contrapartida no sentido de vocês proporem melhorias, né? Proporem, enfim, uma aplicação em algum setor, não necessariamente naquele que vocês trabalham, porque pode ser que, de repente, vocês trabalhem em um setor, mas estão vislumbrando uma oportunidade em outro, né, no futuro. Então, sendo no Ministério da Saúde, vocês podem propor em qualquer área, né? E aí vai ter essa exigência da UNB, né, de vocês defenderem, que é basicamente apresentar em 20 minutos, e os professores podem fazer comentários, sugestões, podem
fazer algumas perguntinhas, no máximo 1 hora né, dessa situação. E aí, depois vai ter essas possibilidades no Ministério que eles ainda estão definindo, que é vocês apresentarem lá internamente para o pessoal que trabalha com vocês, para os superiores, e também a gente poder compor um livro com esses capítulos que vocês vão gerar, né, com os artigos de vocês. Pode falar, Cassiana. Só para expor aqui a minha situação, eu já mandei um e-mail para o professor que eu gostaria que ele me orientasse, ele respondeu, só que eu não tenho certeza se, por exemplo, terão outras pessoas que também irão procurá-lo, e tem, como você bem falou, tem um limite, né, Isso. de alunos. Então, assim, você falou de apresentar uma proposta e se tiverem mais pessoas interessadas, ele vai escolher. Como que a gente pode ir pensando nisso? Porque, assim, um bate-bola que eu tive com ele é mais no sentido, assim, professor, estou perdida, penso em várias coisas, mas ainda não defini nada. E a gente não, eu realmente ainda não decidi. Eu esperava muito mais que ele me auxiliasse nisso, né, com relação à minha atuação hoje lá no Delog, do que eu realmente ter que apresentar alguma coisa pronta. Então, se tiver que ter digamos assim, essa escolha do professor, eu acho que a gente já teria que eu não sei em que momento, se é a partir de agora que a gente já define quem que a gente quer que oriente, o que você nos orienta a fazer? Deixar uma coisa mais delimitada, ou mais ou menos um caminho a ser seguido, já mandar o e-mail ou não? Como é que vai Eu funcionar? acho assim, vai depender do estilo do professor também. Pode ser que o professor fale assim, olha, Cassiana, eu estou pesquisando, eu tenho um projeto de pesquisa nesse tema e eu gostaria que você pesquisasse nesse tema. Ou eu tenho interesse em alguma área lá do Ministério da Saúde e eu gostaria que você pesquisasse. Então, ele pode também propor. Então, pode ser uma coisa de duas vias. Tanto você chegar com um problema já da tua área e falar, olha, professor, eu trabalho nessa área, a gente tem esse problema, eu gostaria de contextualizar isso em dar um viés disso, né, no TCC mais científico para propor soluções. Então, tanto você chega com a ideia e ele pode sugerir melhorias, pode te direcionar para um caminho diferente, como também ele pode te sugerir. Então, o que eu aconselho para vocês, depois que eu vou mandar daí essa lista de novo, vocês já têm, mas eu vou resgatar isso, vocês enviarem um e-mail para o professor, olha, eu gostei muito da sua área, né, quero pesquisar, fazer meu TCC nessa área, e eu não tenho ideia do que eu quero pesquisar, então gostaria de sugestões, né, suas, ou eu já tenho uma ideia, eu quero pesquisar isso e fico aberta a sugestões, então sempre mandando um e-mail, deixando um pouco mais de abertura, né, para que o tema possa ser refinado, possa ser alterado, possa ser redirecionado, porque às vezes a ideia, isso acontece com a gente também, às vezes a gente chega com uma ideia e acha que é a melhor ideia, mas aí o professor tem condições, como ele é especialista na área, de falar, não, mas isso é muito batido, já tem muita pesquisa sobre isso, não vai agregar nada, entenderam? Então o professor vai poder fazer isso. E aí vocês podem mandar esses e-mails e aí se o professor já te deu a resposta, Cassiana, falando, não, vou confirmar a tua vaga, é ele que vai controlar as vagas dele, você entendeu? Então pode ser que de repente digamos que você tenha sido a primeira a entrar em contato com ele já confirmou com você, beleza, aí ele já disponibiliza mais, digamos que ele tenha 3 vagas, ele já deixa 2 vagas disponíveis, já não conta mais a tua como disponível, entendeu? Normalmente é assim que acontece, né? E aí eu vou fazer essa reunião com eles também essa semana ou na próxima, no máximo, para que eu já enviei mensagem avisando que vocês vão entrar em contato, mas eu vou fazer a reunião, né, que é sempre bom para eles tirarem dúvidas. E aí ele que vai controlando, né? Inclusive pode ser que ele de repente tenha falado assim, olha, eu queria orientar só 2, mas chegou 3 alunos com temas interessantes e ele quer aumentar, beleza, não tem problema nenhum. Como pode ser que de repente algum outro professor não tenha ninguém que se interesse em pesquisar o que ele quer orientar, né? Então a gente vai fazer isso de uma forma bem flexível também, tá?
Mas o ideal é que vocês já comecem a pensar nisso, que vocês já comecem a entrar em contato e não deixem para a última hora, porque o tempo passa voando, gente. Então, assim, por exemplo, nesse recesso que vocês não vão ter aula, não vão ter trabalho, de repente é um momento para vocês começarem a buscar, ler, enfim, pensar nisso, né? É bom descansar também um pouquinho, né, para desestressar, mas, enfim, de repente vocês podem pensar um pouquinho nisso também. Mas fiquem à vontade para entrar em contato. Todos os professores já sabem que vocês vão entrar em contato, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas e o professor também tiver dúvida, eu me coloco sempre à disposição para esclarecer, tá? Acho que o Paulo levantou a mão também, daí depois a Renata e depois a Patrícia. Pode ser? Nessa ordem? Vamos lá, Paulo. Então, professora, quando a gente teve a aula de metodologia científica, que a gente fez um pré-artigo ali, fez algumas partes do artigo, eu escolhi um tema e depois eu vi que aquele tema que eu tinha escolhido era inviável. Então, eu acabei fazendo não exatamente o que eu queria, mas eu tive que adaptar o meu tema. E aí imagino também que, ao realizar esse trabalho, pensando no Ministério da Saúde, a gente vai depender do próprio Ministério, com coleta de informações, ou Eles caso liberarem, né, as informações. isso, ou caso realizar pesquisa, por exemplo, em outros departamentos do Ministério. Então, eu gostaria se vai ter gostaria de saber se vai ter algum intermédio assim nesse sentido para que o Ministério fique aberto, para que os alunos tenham condições de realizar o trabalho da melhor forma possível. Que, não sei, tem alguém dentro do Ministério, faça um intermédio ali com os Faça departamentos, um os lobby, né? setores, faça um lobby, alguma coisa nesse sentido, para que A gente pode possa solicitar, né? ser realizado da melhor forma possível, né, esse A trabalho. gente espera, né, que já que o Ministério está investindo em vocês, que eles liberem as informações, né? É claro que vão ter algumas informações que talvez sejam sigilosas, né, que vocês não podem deixar, mas assim, tem situações em que vocês usam essa informação sigilosa e daí não deixam o trabalho público. Inclusive, na UNB tem como vocês solicitarem para não deixar o trabalho público, e tem como também fazer mascarar algumas coisas, né, dos dados na pesquisa para que não fique muito óbvio algumas informações, né? Mas, assim, eu acho que não vai ter problema. Eu posso também marcar uma reunião com o pessoal do GDEP, com a Ademir, né, da gestão de pessoas, para que eles possam fazer esse papel de intermediação. Caso vocês tenham alguma dificuldade, que eles possam enviar um e-mail, uma carta, alguma coisa solicitando esses dados. Eu posso fazer isso tranquilamente. E aí fica aquela mesma orientação. Caso vocês tenham problema, já me avisem, né, o mais rápido possível para a gente poder resolver isso. Tá joia? Então, não tem, acho que não teria problema não, né? A gente pensa, né? Imagino, né? O Ministério da Saúde está pagando para vocês estudarem, eu acho que eles não vão restringir, né? Sendo que vocês vão beneficiar o próprio Ministério com as pesquisas de vocês, né? Mas caso ocorra, aí eu peço que vocês me avisem para que eu possa entrar em contato e a gente tentar resolver. E, antecipando já esse problema, eu já peço o apoio do pessoal lá de gestão de pessoas para intermediar também essa negociação, tá bom? Então, foi boa a sugestão, Paulo. É porque, assim, o Ministério da Saúde ele é muito grande, né? E às vezes não é nem que não queira, não tem interesse de fornecer as informações, às vezes é porque faltou a comunicação, entendeu? Não tem Porque conhecimento, né, do não tem objetivo, etc. conhecimento, não está sabendo, e aí todo mundo é cheio de coisas para fazer. Às vezes ali pode postergar e acaba que é uma dificuldade a mais, né, para a gente realizar o trabalho. Mas assim, eu acredito que tendo essa comunicação vai ficar bem mais fácil. E aí, se vocês tiverem alguma... O que a gente pode fazer também, né? Eu, como coordenadora, posso fazer uma carta de apresentação, explicando o objetivo da pesquisa, explicando que é um curso pago pelo Ministério da Saúde, que tem que ter uma aplicação no Ministério da Saúde. Então, isso eu posso fazer já quando vocês vão para coleta de dados, entendeu? Tipo uma carta, uma espécie de carta de apresentação.
E aí eu posso até falar com o pessoal lá do RH, né, da gestão de pessoas, para que eles assinem essa carta juntamente comigo, para não ficar uma coisa só da UNB, né? Porque eu acho que vocês têm mais condições de ter acesso dentro do Ministério do que eu como pesquisadora da UNB, né? Então, quem que é essa aí que está me pedindo essas informações, né? Então, de repente, podem se negar a dar, né? A gente tem, às vezes, dificuldade de acesso. Mas e a gente pode pedir alguém esse apoio para o pessoal do Ministério, sim, tranquilamente. Tá? Então, a gente pode combinar isso. Obrigada pela sugestão, Paulo. Renata, pode falar. A Marília e o Vitor e a Patrícia levantaram a mão antes de mim, professora. Eu não estou vendo aqui, gente. Desculpem, eu estou com o celular, ele não aparece para todo mundo. Então, quem... E eu também já tenho eu também tenho uma hora que eu levantei a mão, professora. Vitor, desculpa, Marília, nada pessoal. É porque não aparece aqui para mim, desculpem. O celular ele fica meio restrito o campo de visão. Pode falar. Tá, então eu vou falar primeiro, professora. Eu cheguei atrasada e peço desculpa, porque eu estava no trabalho e cheguei agora. E aí, professora, é o seguinte, como a gente pode, se a gente sair fora do tema, por exemplo, a gente tem que trabalhar com logística ou necessariamente, ou não precisa, ou pode ser uma matéria específica das que o professor deu? Assim, o curso ele não é só de logística, Marília, é gestão de operações e logística. Então, tem uma gama grande de assuntos que você pode, né? Por exemplo, gestão de processos não é logística, né? Gestão de projetos não é logística. Então, assim, tem auditoria não é logística, gestão de custos não é logística. Então, assim, pode ser dentro do curso aí alguma matéria relacionada ao curso tranquilamente, não precisa ser sobre logística, não. Que gestão de operações é justamente para ser um guarda-chuva que abranja outros temas relacionados, entendeu? Que, por exemplo, auditoria, controle, risco, né, gestão de riscos, etc. Não são temas da logística, mas que se relacionam com logística, né? Então, por isso o curso ele é um pouco mais amplo, né? Mas não tem problema não precisa ser sobre logística, não. E, de repente, o professor, quando você vai conversar com ele, né? Ele sugere um tema que é relacionado também ao curso, mas que não teve nenhuma disciplina do curso, mas é um tema relacionado ao curso. Não tem problema também, tá? Desde que tenha como você contextualizar, né? E relacionar de alguma forma com o curso, tá? Não precisa necessariamente ser os mesmos nomes do trabalho de vocês, os mesmos nomes das disciplinas, entenderam? Porque dentro da disciplina tem uma miríade de temas e de assuntos relacionados que podem ser abordados, tá? O professor ele vai conseguir orientar vocês com relação a isso. Beleza, não, porque eu estava com a cabeça quente, o que eu pensei não tinha, e era uma das aulas que o professor deu, né? Só que eu estava tentando encaixar com logística e não ia dar certo. Então, então, de repente, pode ser que de repente vocês tenham algum problema no trabalho de vocês, que vocês não conseguem relacionar, mas o professor tem essa visão de poder contextualizar com outros temas que são relacionados ao curso. Então, sempre é bom conversar com o professor antes. Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Quem que levantou? Agora, vocês que estão vendo aí, quem foi o próximo que levantou a mão? Foi o Vitor, antes da Renata? Isso? Já respondeu, eu abaixei. Tá joia, Vitor. Valeu. Mais alguém que eu não estou vendo aqui, gente? Não, agora é a Patrícia. Então vai, Patrícia. Pode falar. Oi. Oi, pode falar. Não sei, eu pensei aqui, não sei se não seria interessante aproveitar que a gente está aqui para saber, fazer um levantamento, aí, uma preliminar, para saber se, de repente, já está tendo assim, uma sobreposição, se está tendo um excesso de busca pelos professores, assim. Entendi. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma enquete. Coloco o link lá. Eu pensei nisso, se a gente poderia até fazer isso agora, porque aí já adiantaria e a gente já negociaria logo aqui isso. Não sei, aproveitar.
Eu acho que agora não vai dar, mas assim, eu faço hoje, já mando para vocês hoje e a gente vai discutindo lá no grupo, tá? Porque daí eu peço para vocês votarem lá, é rapidinho para vocês votarem, vocês entram no link da enquete e porque votam aí até, rapidinho. sim, porque até economiza tempo para a gente, né, de ficar fazendo contato com o professor, né? E ele Não, tendo também que interessante. responder um monte de gente ao mesmo tempo, se for o caso, né? Então, a gente já definiria isso no grupo de WhatsApp, negociaria isso para adiantar logo as coisas, né? Isso, tá jóia. Deixa que eu vou fazer já, tá? Essa enquete. E aí eu já mando para vocês, vocês vão votando. Aí vão negociando aí entre vocês lá no grupo, tá bom? Eu faço isso. Tá, deixa eu ver se a minha internet do computador aqui não voltou ainda, tá complicado. Mas assim que voltar eu mando, hoje ainda, tá? É um linkzinho, vocês entram e colocam lá o professor que vocês pretendem entrar em contato. Isso não Ou é se de nenhum repente, compromisso. desculpa, ou de repente pudesse dar 2, 3 opções, né? Tipo, se for possível, primeiramente professor tal, se não, o segundo esse, o terceiro esse. Isso, legal, boa ideia. Não, acho que dá para fazer sim. Dá para vocês terem uma ideia de como que esse professor está sendo demandado, né? E de repente partir para o plano B, né? Com certeza, vou fazer isso, Patrícia, pode deixar. Assim que voltar aqui a internet, que eu conseguir acessar, eu faço. E Patrícia, no caso, assim, definindo e já está nos finalmente o artigo pronto e tudo, aí daí para frente a referência será você para a entrega desse trabalho? Isso, não, na verdade vai ser com a orientadora. A única coisa que a gente pede é que vocês entreguem o trabalho final já formatado, né? Eu vou mandar para vocês um modelo que é um template no qual vocês podem ir escrevendo já dentro desse modelo que ele já pega a formatação, tá? Então é só vocês usarem aquela ferramentazinha lá do Office para usar a formatação do artigo e daí já pega a formatação do modelo que eu vou mandar para vocês. E aí é importante que vocês tenham o artigo pronto 15 dias antes da banca para mandar para o professor que vai ler e vai avaliar, né? Mas esses prazos vocês vão acertar com o orientador de vocês. Aí sim, no final do curso, depois que vocês defenderam, né, que a gente documentou, formalizou a defesa, aí sim vocês vão ter que mandar a versão final para mim. Mas isso aí depois das defesas, tá? Depois que vocês fizeram a defesa, enfim, que tiveram possivelmente alguma sugestão dos professores, né? Aí vocês mandam para mim para que eu possa enviar esses materiais para o Ministério, né? Aí eu envio, mas isso tem um prazo um pouquinho mais para frente para ser feito, tá? Então, inicialmente é com o orientador mesmo. Tá bom. Aí a gente daí tem que, com 15 dias antes, marcar a defesa com a secretaria, né? Para formalizar mesmo, né? Os documentos de que vocês foram aprovados, né? Porque isso é o pré-requisito para que o diploma de vocês seja emitido. Então, tem que formalizar tudo isso. Tá bem? Joia. Acho que é a Renata agora, né? Sim. Pode falar, Renata. Professora, eu não sei se a sua planilha e essa dos professores, ela está mais atualizada ou se é a mesma da professora Josivânia. Porque desde quando ela apresentou essa planilha, olhando os professores orientadores, né, os que têm interesse, têm disponibilidade, e a área de interesses deles, eu não tenho nenhum professor para solicitar aí a orientação. Pode ser que, de repente, ele não tenha o tema que você quer ser orientada explicitamente ali, mas pode ter relação. Que tema seria? Só para eu ter uma ideia. Eu queria estar abordando a logística de órgãos, os desvios que ocorrem durante os transportes de órgãos e as possíveis condutas para minimizar esses desvios que ocorrem. Seria distribuição, né? Sim. A distribuição. Eu acho que a Silvia orientaria isso. Inclusive, tem como, de repente, agregar alguma ferramenta de
pesquisa operacional para otimizar isso, considerando a questão da urgência, né, que é o tempo, a melhor rota e etc. Então, por exemplo, a Silvia poderia orientar isso, tranquilo. Sim, então eu tinha pensado nela, né? Só que nessa planilha que a Josivânia mandou para gente, ela não tem aqui disponibilidade. Não sei se não está atualizado ou se ela realmente não tem disponibilidade. Eu acho que não está atualizado, porque na verdade ela me falou que ela teria disponibilidade. Pode ser que não esteja atualizado. Teve também o caso de alguns professores que apagaram os dados que os outros preencheram, que a gente teve que deixar a planilha aberta, né? Teve que deixar a planilha aberta para a pessoa editar. E aí teve um e outro lá que apagaram os dados. Então eu vou ter que pedir para eles preencherem de novo. Mas a Silvia, inicialmente, ela estava à disposição, sim, para orientar. Ah, então tá bom. Tá certo. Bom? Obrigada. De nada, imagina. Alguém mais, pessoal? Alguma outra dúvida? Com relação às datas, tá tudo certo? A data, sim, eu consegui pelo Ministério da Saúde a licença para capacitação. Ah, legal. Então eu começo a minha licença agora junto com o recesso da UNB, praticamente, que é no dia 13 de setembro, e termina no dia 10 de dezembro. Então, assim, a minha intenção é dia 10 de dezembro estar apresentando esse meu artigo para fazer jus também a licença e aproveitar o tempo, né? Isso aí é uma negociação que você vai fazer com teu orientador, né? Que aí vai ter que conseguir também um outro professor para ser banca, né? Mas aí tranquilo, aí você vai negociando. Lembrando sempre que, se você quer defender até 10 de dezembro, você tem que entregar a versão final para os professores dia 25 de novembro, né? E aí, 25 de novembro é a versão final, já formatada, corrigida pelo professor, né? Então, põe aí uns 15 dias antes para entrega para o professor. Então, lá pelo dia 10 de novembro, você tem que ter terminado, mandado para o seu orientador fazer as correções finais. Né? Aí ele vai corrigir, vai mandar para você, você vai corrigir, para daí então entregar a versão finalíssima, né? Que é a versão que vai para a defesa. Então, sempre façam essa continha regressiva, né? Contando aí a data que vocês pretendem, lembrando que é até 15 de março, né? Para vocês defenderem. E aí, contando para trás, né? Quanto tempo de antecedência vocês vão precisar entregar para o orientador e para a banca, etc., né? Mas tranquilo, aí como eu falei para vocês, a partir do momento que terminaram as disciplinas, quem quiser defender está valendo. Querem adiantar, querem pegar licença, pegar férias para resolver a questão para terminar logo, para começar 2022 sem responsabilidade com o curso, não tem problema para nós, tá? A gente vai fazendo todo esse trâmite aí. A defesa é uma coisa que é muito, assim, individual, né? Cada aluno vai ter o seu tempo, cada aluno vai ter o seu planejamento com o seu orientador. Então, não tem, assim, não precisamos fazer uma semana inteirinha de defesa para todo mundo, né? Então, é bem flexível com relação a essas datas, desde que respeite o prazo máximo, porque o que acontece? O TED, que é o TED que foi assinado pelo Ministério da Saúde, ele só vai até essa data. Então, a gente não tem como deixar as defesas para depois, senão isso requereria uma prorrogação que envolve todo um trâmite lá dentro do Ministério da Saúde, depois a assinatura do secretário executivo do Ministério, assinatura da reitora da UNB, enfim, é bem burocrático, né? Então, é uma coisa que não pode ser deixada para a última hora, tá, gente? Mas respeitando o prazo, tranquilo. E, professora, uma coisa que achei legal é essa possibilidade da gente apresentar online, porque assim, eu estou em Brasília, se eu tiver que ir na presencial na UNB, eu poderia ir, mas a gente pode abrir para a turma, né? Exato, todo mundo pode assistir, inclusive é legal que quem quiser assistir, né, porque na verdade é uma defesa pública, né, a gente não pode nem proibir, quem quiser assistir, pode assistir. Mas, assim, é uma experiência que vocês vão estar vendo como que ocorre uma defesa, né? Vocês vão estar vendo como que é o procedimento. Então, até para desmistificar aquela coisa de defesa, se a gente fala, né, defesa perante a banca, todo mundo já treme na base, né? Meu Deus, o que é isso? Os professores estão lá para me
crucificar, não é assim, né? É um ambiente bem amigável. Então, assim, até para desmistificar essa coisa, né, de que o professor está ali para reprovar vocês, né? Então, aconselho que quem puder assistir dos colegas antecipadamente, assista. E caso vocês tenham interesse, a gente pode também convidar vocês para assistir outras bancas da UNB, né? De TCC, de dissertação de mestrado, doutorado. É claro que vocês devem ter ideia de que o mestrado, doutorado, o negócio, o bicho pega mais forte, né? Que aí o pessoal tá lá para apanhar da banca. Mas, assim, no caso de vocês é diferente, o nível é diferente, né? É uma especialização, né? Então, o nível de cobrança é diferente. Então, caso vocês queiram também, eu posso mandar os convites aí quando tiver uma defesa interessante para que vocês participem, para que vocês vejam como que funciona, né? Para a gente não chegar ali, a gente fica nervoso, fica com medo, né? Todo mundo que fala em TCC, todo mundo, né? Trabalho de conclusão de curso, todo mundo fica com medo. Eu falo por mim, né? Que eu quase morri todas as vezes que eu tive que defender. Foram 2 especializações, um mestrado, um doutorado e também a graduação. Né? Então, eu sempre fiquei muito nervosa nas situações, porque a gente não conhece, né? Quando a gente não conhece, a gente teme. Mas aí, quando você vê que não é todo aquele bicho de 7 cabeças, eu acho que fica melhor. Então, posso convidar vocês também. Ah, manda sim, Patrícia, eu quero. Joia, beleza. Então, eu mando sim, eu mando lá no grupo quando tiver, tá? Joia. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Professora, eu tenho uma pergunta só com relação, não é de TCC não, é Uhum. que foi definido para a gente visitar o CD da EMS, né, Uhum. em São Paulo. Eu não acompanhei essas discussões no grupo, mas não foi tentado o CD lá do Ministério da Saúde em Guarulhos? Eu acho que foi, parece que ainda está em tratativas, Cassiana, ainda está Ok. negociando, sabe? Eu estou falando com a, ai, com a Catiane, que é a coordenadora de logística, e ela está falando com a VTC sobre a possibilidade de ir lá. Ela estava conversando para mim e depois iria passar o contrato se eles achassem legal a demanda. Mas eu fiquei responsável de tratar junto com a professora Vanessa. Ok. Tá bom. Obrigada. E aí, assim, essas visitas, elas não estão, na prática, elas ainda não estão fechadas, né? Que a gente entrou em contato com várias, né, professora? Eu fui passando uns contatos para a professora Vanessa, então ela foi entrando em contato com várias. Algumas empresas respondem mais agilmente, outras demoram mais. Então, se, por exemplo, a gente tem, digamos assim, 3 opções de visita, e o Ministério falou, não, eu só vou pagar uma. Então, vamos escolher entre essas 3 qual vocês preferem. A gente faz uma enquete, vocês votam qual vocês preferem e a gente vai nessa. Não tem problema nenhum. Não é nada fechado, tá, gente? Como eu falei, a gente quer a sugestão de vocês, a gente quer o feedback de vocês para a gente fazer algo que agregue, né, para vocês, né? Então, fiquem super à vontade para dar opinião, para perguntar lá no grupo também, né? Para que a gente possa, se tem sugestão de outros nomes, ainda dá tempo, né? É que, às vezes, assim, vocês podem pensar que às vezes é fácil para a gente de universidade conseguir visita, mas não é não. O povo fala, de novo, esse povo chato da universidade batendo na minha porta. É desse jeito, o povo nem responde, tem gente que nem responde. Para coletar dados, vocês não têm noção da dificuldade que é conseguir entrar numa empresa para coletar dados ou conseguir um questionário respondido. Não é porque a gente é pesquisador, professor da universidade, que a gente tem facilidade, não. Muito pelo contrário, tem empresa que quando vê que você é pesquisador, é aí que eles não abrem as portas mesmo. Por isso que eu pedi ajuda de vocês, porque de repente vocês entrando em contato como servidores do Ministério, tem mais abertura, né? Então, de repente, você não é a UNB que está querendo visitar, são os servidores do Ministério da Saúde, né? Então, aí, claro, se a gente precisar formalizar, fazer uma carta e tal, a gente faz. Mas eu acho que a facilidade de vocês de conseguir visitas é maior que a gente, sabe? Então, né, caso vocês tenham mais alguma sugestão, fiquem super à vontade para nos dar, tá? E até também porque não adianta nada a gente querer visitar um local que não é interessante para vocês, né? Eu acho que vocês
são o público-alvo, então vocês têm que dizer. A mesma coisa eu vou pedir para vocês me sugerirem temas, né? Pode ser que para mim é super interessante compras públicas e economia circular, que é o tema que eu pesquiso. Mas será que vocês estão a fim de ver palestras e treinamentos sobre esse curso? Talvez vocês não queiram nada disso, não importa a minha opinião, o que importa é de vocês, é vocês que, né? Os seminários, as palestras são feitas para vocês, para atender vocês, para o interesse de vocês, para agregar conhecimento com vocês, para vocês, né? Então, podem sugerir, não fiquem acanhados, não, né? A gente é super aberto para ouvir a opinião de vocês, tá bom? Tanto assim, não tenho noção de tema, mas eu quero ver, sei lá, mais alguma palestra da Fiocruz. Vamos lá atrás da Fiocruz para ver o que eles podem agregar, tá? Pode falar, Marília. E quando a gente vai dar essa sugestão? A gente já pode escrever? Ou pode sugerir lá no grupo do WhatsApp, pode ir sugerindo. Tá? Fiquem à vontade, o grupo é de vocês. Eu tô lá de penetra, só para dar aviso, né, etc. Tá bom? Tem um número tem um número específico de palestras, professora, que estão previstas? Não necessariamente. A gente, assim, claro que daí quando, por exemplo, tiverem as visitas, a gente não vai poder fazer as palestras, né? Mas se vocês quiserem palestra quinta, sexta e sábado de todas as semanas do mês de novembro, a gente põe. Vocês é que definem. Porque, assim, tem uma carga horária prevista da disciplina de 25 horas, né? Que, teoricamente seriam 2 semanas, né? 5, na verdade, seriam 5 dias de palestra, com mais ou menos 3 horas cada, né? Mas a gente pode fazer além, não tem problema quanto a isso. Até vão ter algumas oficinas metodológicas também que a gente vai fazer para ajudar vocês na construção do artigo, que elas vão estar além de qualquer carga horária, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma oficina sobre revisão da literatura e sobre o uso do Mendeley, que é um software gratuito que ele insere as referências automaticamente no texto de vocês, sem vocês precisarem ficar colocando nas normas da ABNT, que é uma chatice fazer isso, né? Onde vai o ponto, onde vai a vírgula, aqui vai em caixa alta, aqui não vai, né? Então, tem um software que faz isso automaticamente. Então, eu e uma orientanda minha, a gente vai fazer uma oficina sobre isso para vocês. Aí, vamos fazer uma sobre análise de conteúdo, uma sobre análise estatística, né? Para ir auxiliando vocês, porque a disciplina de metodologia, na verdade, todas as disciplinas foram bem condensadas, foram bem curtas. Não dá para esgotar o tema só na disciplina. Então, a gente faz essas oficinas. E aí, a gente sempre vai gravar para deixar para vocês assistirem depois. Né? Então, vão ter várias atividades extra, o curso que nós da UNB não vamos estar recebendo para fazer, mas a gente vai disponibilizar também para vocês. Então, vai do interesse. Digamos que a gente tenha conseguido 8 palestras bem interessantes e ultrapassou a carga horária das 25 horas, não tem problema, fazemos, né? A gente faz, tá? Desde que, daí, assim, vocês não puderam participar de todas, escolham as que vocês podem, né? E tendo aí 75% de frequência, né, que é o que se exige dentro das 25 horas, vocês vão ter a aprovação ali no módulo de seminários, né? Tem que ter uma frequência mínima. Mas aí é como eu falei para vocês, vamos deixar também sempre gravado para que vocês possam acessar posteriormente, né? Porque a gente sabe que vocês também têm os compromissos, né, de vocês, alguma eventualidade que aconteça, né, algum problema que aconteça aí que não está previsto, né? Então, a gente tem como vocês assistirem depois. Joia? Querem perguntar mais alguma coisa? Fazer mais alguma sugestão? Professora, boa noite. Eu estou com um pouco de dificuldade, estou tentando acompanhar a reunião. Quem está falando? Desculpem, que não está aparecendo Fábio, aqui. professora. Oi, Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se algum colega já levantou esse questionamento, né, justamente pela dificuldade de acompanhar a reunião, mas para mencionar o Ministério da Saúde no artigo científico, nós vamos ter que ter alguma autorização, né? E aí, nesse caso, como proceder? Então, a autorização aí vocês vão ter que encaminhar, né, para o GEDEP, que é quem está coordenando o curso, né, junto com a gente, né, quem contratou o curso,
E aí eles podem dar esse encaminhamento dentro do Ministério. Se forem dados públicos do Ministério, aí não tem problema, vocês podem citar, né? Se forem dados públicos. Só se for algum dado aí interno, né? Que aí precisa realmente da autorização. Mas se forem dados públicos, não precisa não, tá? Perfeito. Tá bom, Fábio? Mas aí sempre o GDEP lá, a Thaisa, a Kelly, etc., elas vão intermediar essa situação aí lá dentro do Ministério. Professora, outra questão. Eu perdi o início da reunião. Você vai disponibilizar, né? Porque você deve ter mencionado como vai ocorrer a visita técnica, né? Mais adiante. Uhum. Assim, por enquanto a gente ainda está definindo onde vai ser a visita. E depois eu vou ter que pedir autorização para o Ministério da Saúde para ver se eles têm o recurso para pagar as diárias e passagens para vocês. O Ministério da Saúde liberando, aí a gente vai informar vocês formalmente para que vocês entrem com o pedido das diárias e passagens individualmente no SEI, tá? Mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma definição, a gente está só tentando agendar, porque para poder pedir autorização para o Ministério da Saúde, a gente tem que saber o local, tem que saber quantas pessoas vão, etc., né? E depois, eu acho que até outubro a gente já vai ter essa resposta para dar para vocês, até início de outubro. Tá? Mas daí a gente informa como que vai acontecer tudo. Tá bem? Então, mais alguma dúvida, gente? Patrícia, só uma perguntinha assim. Quem montou essa grade de conteúdo do nosso curso? O Ministério da Saúde pediu as disciplinas para nós. A gente fez uma proposta inicial e o Ministério da Saúde alterou várias coisas. Incluiu alguns conteúdos que não estavam, tirou alguns conteúdos que a gente tinha proposto, então a gente teve que fazer com as demandas do Ministério. Foi o Ministério da Saúde, o GDEP, né? Claro. Não, é que eu achei tá perfeita, né? Assim, muito boa mesmo. É uma pena que a gente, com a demanda de trabalho que a gente não está usufruindo como deveria, né? Porque tá puxado. Mas, assim, muito, muito boa, assim, a grade foi, assim, excelente. Conteúdo muito bem encaixado, sabe? Gostei muito. Que bom, Marília, obrigada. Infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Porque o curso de especialização, ele é muito sintético, né? Inclusive, esse curso de vocês tem 405 horas. Para vocês terem uma ideia, um curso de especialização padrão, ele tem 360 horas. Então, a carga horária das disciplinas deveria ser menor, ou a gente ter menos disciplinas. Só que aí, como a gente estava visando atender nessas demandas do Ministério da Saúde, a gente fechou em 405 horas. Mas poderia ter menos coisas, né? Ou menos horas para as disciplinas. O curso de especialização, na verdade, a gente nunca aprofunda nada, né? A gente só vê uma noção, assim, de alguns assuntos, né? E esse curso, ele ficou 3 anos, né? Primeiro a gente eu fiz, na verdade, um projeto para ENAP. A ENAP ia contratar, só que daí ficou 1 ano meio que enrolando a gente, né? A gente fez várias alterações a pedido da ENAP, e a ENAP disse que não tinha recurso, aí depois contatou a gente de novo em 2018, falando que o Ministério da Saúde ia pagar a especialização, mas ia ser via ENAP. Aí depois sumiram de novo, aí só em 2019 também a gente foi em várias reuniões na ENAP, e aí o Ministério da Saúde passou algumas demandas via ENAP para o curso, e aí, em 2019, também cortaram o contato, não explicaram para a gente por quê. E aí, em 2020, em maio de 2020, foi que o Ministério da Saúde retomou o contato direto com a UNB. Aí, novamente, aí eu mandei a proposta mais atualizada e eles fizeram essas alterações, né? Alguns cortes, algumas inserções, né? E tanto eles revisaram tudo, ementa, tudo, né? Professores, então foi uma coisa bem construída bem em conjunto mesmo com o Ministério. Bem específica para vocês. Não tem nenhum curso no Brasil com esse foco, né? É exclusivo. Exclusivo para vocês. Legal. Né? Bacana, gente. E
Enfim, então, acho que dá para a gente encerrar, né? Se vocês não tiverem mais perguntas. Se vocês tiverem também perguntas, podem colocar lá no chat. Vocês sabem que eu respondo rapidinho, né? E semana que vem a gente se vê, né? Vocês vão ter que me aguentar. A partir de sexta-feira, a disciplina aí comigo, né? De inteligência em compras públicas. Eu vou tentar não... Eu dei uma assistida nas aulas de alguns professores, né? Eu sei também das demandas de vocês, sei que vocês não têm tanto tempo, né? Então, eu vou tentar não puxar muito, não ser tão exigente, né? Mas, assim, é um conteúdo diferente do que vocês estão acostumados a ver, né? Mas, assim, eu sei, eu acho que eu tenho plena consciência, né, de que vocês realmente estão muito atarefados, muito atribulados, muito estressados. Então, vou tentar fazer de uma forma assim que não pese tanto para vocês. Mas a gente tem um conteúdo para vencer, mas espero que seja agradável, que vocês gostem. Se não gostarem, vocês vão ter que reclamar com a coordenação. O único problema é que a coordenadora só é Joy, então não sei se vai dar. Eu falo com a Patrícia lá para ver como que ela pode mudar. Tá bom, gente? Espero que a gente se dê bem. Eu acho que não vai ter problema, não, né? E espero que vocês tenham resolvido também a questão lá com o professor, né? Rossano, da semana passada. Assim, ele sabia, eu não sei, né, o que aconteceu, mas ele participou de reuniões, eu mandei mensagem. Inclusive, na semana anterior às aulas, eu mandei... Vocês viram que eu agendei todas as aulas? Eu, inclusive, ressaltei para ele, professor, a aula 2, que é na sexta-feira à tarde, a aula 7, que é na sexta-feira à tarde, não é síncrona, por isso eu não agendei. Então, ele sabia, eu não sei se não... Entendo, porque ele é meio sucinto nas respostas, assim, né? Não se estende muito. Mas espero que vocês tenham se acertado com ele. Eu vi que ele também bem queria sério, pedir para professor, vocês... ele não dá nem um sorrisinho. Ele é sério. Tive que até com medo. E a matéria, mas ele é uma pessoa muito... Ele é uma pessoa muito querida. Eu conheço ele pessoalmente. Ele tem a sala dele fica do lado da minha. Então, assim, eu conheço ele muito bem. Ele sempre uma pessoa muito querida, muito esforçada. Pode ser que ele esteja, talvez, não sei, né, com algum problema, mas normalmente... É que também essa coisa de aula online, gente, é horrível. Porque, assim, pensem vocês que a maioria não liga a câmera. Você está falando com uma tela cinza. Aí você não tem nem como você interagir, né? Eu, às vezes, fico assim, nossa, vou dar um sorriso aqui, vão achar que eu sou uma palhaça, né? Mas é difícil. A aula online é muito horrível, assim. Né? E tem gente que não consegue lidar, né, com essa coisa, assim, é complicado. Mas, assim, eu vi que também que ele pediu para vocês um artigo que vocês reclamaram, então é bem por aí mesmo. Quando vocês não gostarem, enfim, não concordarem, vocês têm que falar com o professor, né? Vocês têm autonomia para falar com o professor. Aí, se é uma coisa que extrapola, que de repente, falando com o professor, vocês veem que não adianta, né? Tentaram negociar e não deu certo, aí vocês falam comigo, né? Que daí, no caso, eu liguei para ele já e ficou tudo entendido, né? Então, acho que não vai ter problema não, tá bom? Eu expliquei também para ele que o artigo é uma coisa impossível de fazer. Ele até ficou falando para vocês têm que publicar, vocês estão na especialização, não estão no mestrado, né? Mestrado você pode cobrar para os alunos publicarem, a especialização já é assim, é um plus, assim, se conseguir publicar vai ser muito bom, mas assim, é um tempo muito escasso, né? Você vê uma disciplina que normalmente ele tem um semestre inteirinho, ele está dando em 30 horas, né? É só para dar um gostinho, é aperitivo, né? Não é para aprofundar nada, né? Então, assim, quando vocês perceberem que o professor está cobrando demais, vocês fiquem à vontade para conversar com o professor e explicar o lado de vocês, tá? Não se preocupem com isso. Aí, se não der, a gente intervém, né? A coordenação intervém, tá bom? Pessoal, um prazer falar com vocês. É ótimo, Patrícia. Beleza, gente. Obrigado. Um abraço, se cuidem, né? Descansem um pouquinho aí para ter fôlego para minha disciplina. Eu vou arrochar, não, tô brincando, não vou arrochar, não. Galera. Descansem um pouquinho, né? E a gente se vê na sexta-feira que vem, então, tá bom?
Um abraço, bom trabalho Obrigada. para vocês. Boa Boa noite, noite, professor. obrigada. Boa noite. Boa noite, Tchau. Boa professor. noite. Desculpe aí Obrigado. pela falha da luz que caiu, mas não teve jeito, Boa noite. gente. Obrigado. Obrigada. Tá bom, um Imagina. abraço, pessoal. Sem Tchau. Tchauzinho. problema, Tchau. professora. Obrigado. Jóia, depois eu mando a gravação para vocês, tá? Ah,